Olá, muito boa tarde. Vamos agora iniciarmos esse Hangout. Eu vou tirar o vídeo para minha voz não ficar falha. Nós vamos falar sobre João Calvino, um dos responsáveis pela Reforma Protestante, juntamente com Lutero, John Knox, Hus, Zwinglio e tantos outros. E existem rumores que além de João Calvino ser maçom, praticamente estava envolvido com a burguesia de sua época e foi um dos precursores do capitalismo. E por ser um dos precursores do capitalismo, do materialismo, também deixou portas abertas para a falsa teologia da prosperidade. Juntamente com John Knox, que foi um de seus seguidores de suas ideologias teológicas, fundaram a instituição que nós temos hoje do segmento protestante, as igrejas presbiterianas, né? Então, essas igrejas, profundamente como os seus pais, Calvino e John Knox, praticamente estão implicitamente, às vezes até mesmo sem os seus membros conhecerem a origem e as qualidades de seus fundadores, de seus líderes fundadores, praticamente estão inseridas no materialismo, no capitalismo, provavelmente na falsa teologia da prosperidade e também rumores de que eram maçons, então eles também têm liberdade de seguirem os seus líderes, que também é, podem se tornar maçons. Então vamos aí para ver a história, né? Vamos ver um pouco sobre a história desses homens aí. Muito bem, João Calvino, Noyon, 10 de julho de 1509. Faleceu em Genebra, 27 de maio de 1564. Foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante, uma influência que continua até hoje. Portanto, a forma de protestantismo que ele ensinou e viveu é conhecida por alguns pelo nome de calvinismo. Embora o próprio Calvino tivesse repudiado contundentemente esse apelido, esta variante do protestantismo viria a ser bem-sucedida em países como a Suíça, país de origem, Países Baixos, África do Sul, entre os africanderes, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Nascido na Picárdia, ao norte da França, foi batizado com o nome de Jean Calvin. A tradução do apelido de família Calvin para o latim Calvinus, o Cauluinus, deu origem ao nome pelo qual se tornou conhecido. Calvino foi inicialmente um humanista. Nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, este intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz do movimento protestante, pregando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Vítima das perseguições aos protestantes na França, fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente num centro do protestantismo europeu e João Calvino permanece até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça. Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses em 1517, quando Calvino tinha 8 anos de idade. Para muitos, Calvino terá sido para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã, uma figura quase paternal. Lutero era dotado de uma retórica mais direta, por vezes grosseira, enquanto que Calvino tinha um estilo de pensamento mais refinado e geométrico, quase de filigrana. Citando Bernard Cottret, biógrafo francês de Calvino, quando se observa estes dois homens, podia-se dizer que cada um deles se insere já no imaginário nacional. Lutero, o defensor das liberdades germânicas, o qual se dirige com palavras arrojadas aos senhores feudais da nação alemã. Calvino, filósofo pré-cartesiano, precursor da língua francesa, de uma severidade clássica que se identifica pela clareza do estilo.
Biografia. Família. O avô de João Calvino morava nas proximidades de Noyon, teve 3 filhos, Richard, que foi serralheiro e se instalou em Paris, Jacques, igualmente serralheiro, e finalmente Gerard Cauvin, pai de João Calvino, que foi aquele que talvez mais se destacou dos 3, tendo feito carreira em Noyon como funcionário administrativo. Gerard Cauvin estabeleceu-se em Noyon, se for falar a forma afrancesada, né, em 1481. Foi inicialmente um simples secretário do restaurante Ataliba, seria depois representante do bispado de Noyon, mais tarde funcionário relacionado com a cobrança de impostos e finalmente o promotor do bispado, antes de entrar em conflito com este. Faleceu em 1531, após uma disputa com o bispado, pela qual foi excomungado. A mãe de Calvino, Jeanne Lefond, de seu nome de solteira, era filha de um dono de uma hospedaria em Cambrai, que tinha enriquecido Jeanne. Jeanne faleceu em 1515, quando João Calvino tinha apenas 6 anos de idade. Gerard e Jeanne tiveram 5 filhos. Patrícia, Charles, o mais velho, foi padre e morreu em 1536. João Calvino, Antoine iria mais tarde viver em Genebra junto do irmão. François morreu ainda em tenra idade. Haveria ainda 2 irmãs que nasceram do segundo casamento de Gerard. Uma chamou-se Marie e iria também viver em Genebra. Da outra irmã sabe-se pouco. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, nos últimos anos do reinado de Luís XII. Frequentou inicialmente o Colégio de Capete, em Noyon, onde adquiriu conhecimentos básicos de latim. Em 1º de janeiro de 1515, o rei Francisco I de França, François Roi de France, sucedeu a Luís XII, inicialmente moderado em matéria de religião. A postura deste rei foi endurecendo ao longo do seu reinado, terminando na perseguição declarada aos protestantes. Pela Concordata de Bolonha, assinada no início do seu reinado, o Papa Leão X concedia ao rei da França o direito a nomear os titulares dos rendimentos da Igreja. Em contrapartida, o Papa havia reforçado os seus direitos sobre a Igreja da França. Transferência a Paris. Em 1521, com 12 anos, João Calvino ganhou o direito a uma benéfice, ou seja, um rendimento anual que era concedido a elementos e familiares da hierarquia da Igreja. No seu caso, consistia numa determinada quantia anual de cereais pagos por uma comunidade de La Gesine. Em 1521 ou 1523, data incerta, o pai enviou-o a Paris. Terá provavelmente vivido inicialmente com o tio Richard na zona de Saint-Germain-l'Auxerrois. Calvino começa por frequentar o Collège de la Marche, onde foi aluno de Mathurin Cordier, um grande pedagogo do tempo. Estabeleceu aí amizade com as crianças da família d'Angeste, do bispo de Noyon, que se assumia de certa forma como protetor dos Cauvins. Os seus amigos eram Joaquim, Yves e Claude, a quem mais tarde dedicaria o seu comentário a De Clementia de Sêneca, um autor conhecido pelo seu estoicismo. Foi de seguida admitido no Colégio Montaigu, uma escola de má reputação, conhecida pela sua rigidez, pelas sovas e má comida. A lista de professores em Montaigu, nesta época, incluía o espanhol Antônio Coronel e o escocês John May, que foi professor de Inácio de Loyola, mas não há provas definidas de que eles tinham sido professores de Calvino. Em fevereiro de 1525, o rei Francisco I foi encarcerado temporariamente em Pávia pelas tropas do imperador Carlos V, com a intervenção do Papa Clemente VII, a favor de Francisco. A influência papal junto do rei de França aumenta consideravelmente. Numa bula de 17 de maio de 1525, dirige-se a Francisco para que tome providências contra o crescente número de blasfemos em França e contra os ataques a imagens religiosas. Em 1º de junho de 1528, teve lugar em Paris o caso da Rue de Roisier. Uma figura de madeira situada nesta rua, uma Madonna, foi decapitada por desconhecidos. O rei reage de forma veemente,
organizando procissões que passaram a ser repetidas anualmente. O incidente ainda era lembrado no século XIX. Vida em Orleans. Em 1529, pouco antes de atingir os 20 anos de idade, a vida de Calvino sofreu uma súbita viragem. Vindo inicialmente para Paris com uma renda anual concedida pela Igreja, com o fim de estudar teologia, ficará a saber que o pai mudou de planos em relação ao seu futuro e quer que ele siga direito. A ciência das leis torna normalmente ricos aqueles que se debatem com ela. Referia o seu pai, ele próprio um advogado do bispado, segundo as próprias palavras de Calvino. Cumpriu a vontade do pai e foi estudar direito para Orleans, mas nunca deixou de preferir a teologia. Como disse mais tarde, se Deus me deu forças para que eu cumprisse a vontade de meu pai, determinou ele pela providência oculta que eu tomasse finalmente um outro caminho, o da teologia. Inicialmente, Calvino preparava-se para ser padre, enveredaria pelo estudo do direito, mas Deus trouxe-o de novo ao caminho da teologia. O biógrafo francês de Calvino, Bernard Cottret, escreve: Direito e leis, Calvino, o teólogo, é no fim também Calvino, o jurista. O seu pensamento fica marcado pela austeridade e a distringência e a geometria da lei, pelo seu fascínio ou aspiração a ela. No início do século XVI, assiste-se no direito a uma verdadeira revolução. A retórica de Cícero toma a primazia sobre a filosofia medieval e se sustenta nos seus silogismos. Com a interpretação de textos jurídicos, Calvino toma contato pela primeira vez com a filologia humanista. O humanismo e o renascimento são, pois, os movimentos culturais que o vão influenciar em primeiro lugar. Em Orleans, Calvino foi influenciado pelo seu professor Pierre de l'Étoile. Em 1529, dirige-se também a Bourges para assistir às aulas do famoso professor de direito italiano Andrea Alciati, onde também assiste às aulas do alemão Gretschist Volmar, que o entusiasmou pela literatura grega da antiguidade. Em 1529, Luís de Berquin foi queimado vivo em Paris, numa altura em que o rei Francisco estava fora da cidade. Em 1531, Calvino, num prefácio ao livro de um amigo, toma partido pelo seu professor Pierre de l'Étoile, num texto que explora a disputa entre este e Andrea Alciati, talvez por lealdade e nacionalismo, o que prova que o Calvino de 1531 ainda não é um reformador, mas, acima de tudo, um humanista. Neste mesmo ano morre o pai Gerard Cauvin. Calvino vai a Bourges e Orleans e regressa de novo a Paris, onde se instala em Chaillot. Em 1532 foi doutorado em Direito em Orleans. O seu primeiro trabalho publicado foi um comentário sobre o texto do filósofo romano Sêneca, De Clementia. Calvino, sobre os custos da publicação do livro com o dinheiro do seu próprio bolso. Aos 23 anos, era já um famoso humanista, seguindo os passos de Erasmo de Roterdã, que também escreveu sobre Sêneca nestes anos. Em De Clementia, não há, da parte de Calvino, uma alusão explicitamente religiosa. É antes uma obra que reflete o estoicismo de Sêneca e a predestinação no sentido estoico. Sêneca escrevera o texto como forma de apelar Nero à moderação e à razão. Até 1532 não há, como se viu, qualquer indício de que Calvino tenha aderido à nova fé. Nos seus diferentes focos e graus que surgem pela Europa, onde o luteranismo surge como um movimento mais moderado e os anabatistas como uma força mais radical, a conversão de Calvino ao protestantismo permanece envolta em mistério. Sabe-se apenas que ele se deu entre 1532 em 1533. Calvino tinha 23 ou 24 anos. Um texto escrito por Calvino em 1557, como prefácio ao seu comentário sobre os Salmos, oferece-nos alguns parcos pormenores. Após tomar conhecimento da verdadeira fé e de lhe ter tomado o gosto, apossou-se de mim um tal zelo e vontade de avançar mais profundamente, de tal modo que, apesar de eu não ter prescindido dos outros estudos, passei a ocupar-me menos com eles. Fiquei estupefato quando, antes mesmo do fim do ano, todos aqueles que desejavam conhecer a verdadeira fé me procuravam e queriam aprender comigo, eu que ainda estava apenas no início. Pela primeira parte, por natureza, algo tímido, sempre preferi o sossego e permanecer discreto, de modo que comecei a procurar um pequeno refúgio que me permitisse recolher dos homens.
mas pelo contrário, todos os meus refúgios se tornaram em escolas públicas. Em recurso, apesar de eu sempre ter pretendido viver incógnito, Deus guiou-me por tais caminhos, onde não encontrei sossego, até que ele me puxou para a luz forte, contrariando o meu caráter, e, como se costuma dizer, me colocou em jogo. E, na verdade, deixei a França e dirigi-me para a Alemanha, para que ali pudesse viver em local desconhecido, incógnito, como sempre tinha desejado. Note-se que a França e a Alemanha não existiam no sentido de hoje, mas sim em termos de zonas de língua francófona ou alemã. Entretanto, o Papa Clemente VII pressionava o rei da França a reprimir os protestantes franceses. Em bulas de 30 de agosto de 1533 e a de 10 de novembro do mesmo ano, o Papa exortava a aniquilação da heresia luterana e de outras seitas que ganham influência neste reino. Os dois encontram-se então nesse mesmo ano, em Marsella, onde discutem, entre outras coisas, a guerra contra os turcos lá fora e a repressão das heresias cá dentro. O discurso de Nicolas Cop. Em 1º de novembro de 1533, o novo reitor da Universidade de Paris, o humanista Nicolas Cop, proferiu um discurso de abertura do ano letivo na Igreja dos Franciscanos, em Paris, frente aos mais altos representantes das 4 faculdades: Teologia, Direito, Medicina e Artes. O seu discurso fazia eco de temas facilmente associados à nova teologia da Reforma. Nesse discurso, Nicolas fez particularmente o paralelismo entre a perseguição aos primeiros cristãos e a que ocorria agora, século XVI, na França, e que visava os cristãos protestantes. Argumentava: não eram também chamados de heréticos os primeiros seguidores do cristianismo? O resultado foi a perseguição do próprio Nicolas Cop, que teve de se refugiar em Basileia. Simultaneamente, João Calvino fugia também de Paris. O seu quarto no Colégio de Forté é revistado e seus papéis e correspondências são confiscados. Calvino encontra refúgio em Angoulême, em casa do seu amigo Dutillet. Não foi até hoje esclarecido completamente o que se passou. Encontrou-se, contudo, em Genebra, um fragmento do discurso de Nicolas Cop, escrito pela mão de Calvino. O documento original completo encontra-se em Estrasburgo. Foi levantada a tese de que Calvino poderia, pelo menos, ter participado na elaboração do discurso. Calvino permanece em Angoulême até abril de 1534, altura em que se dirige a Nérac, onde se encontra com Lefebvre d'Étaples. Regressa depois a Noyon, onde em maio de 1534 renuncia às suas benéfices e volta então a Paris e a Orleans. A psicopaniquia. Em 1534, Calvino escreve o seu segundo livro, que será também o primeiro sobre religião. Chamar-se-á psicopaniquia, palavra que deriva do grego e que significa a vigília da alma. A tradução francesa, psicopaniquia, é um traité sur le sommeil de l'âme, um tratado sobre o sono da alma, a vigília da alma, contra o sono da alma. Introduziu a frase sono da alma como uma descrição crítica da crença na mortalidade da alma ou mortalismo cristão, que foi ensinada por Martinho Lutero, entre outros. É um livro relativamente pouco conhecido em comparação com as outras obras de Calvino. Calvino faz uma crítica severa aos anabatistas que acusa de serem uma seita tresmalhada. O livro coloca questões teológicas mais do que oferecer respostas. Calvino, nos seus 24 anos de idade, está em processo de busca. Defende nessa obra a imortalidade da alma. O título completo era Psicopaniquia, tratado pelo qual se prova que as almas permanecem vigilantes e vivas, uma vez que tenham deixado os corpos, que contraria o erro de alguns ignorantes que sustentam que elas dormem até ao último momento, o que é também um ataque aos anabatistas. Apesar de escrito em 1534, o livro seria apenas publicado em 1542. O caso dos cartazes de 1543. Em 18 de outubro de 1534, a história do protestantismo francês vive um dos seus momentos fulcrais, com o caso dos cartazes. Cartazes de 37 por 25 centímetros, que criticam a celebração da missa tal como ela é feita oficialmente pela Igreja Católica, são afixados em vários locais. É particularmente atacada a repetição sacrificial da morte de Cristo, simbólica no altar.
Se o sacrifício já foi consumado, por que se apoderam os sacerdotes católicos deste ritual simbólico? Os argumentos teológicos dos protestantes fundamentam-se na Epístola de Paulo aos Hebreus. A propaganda protestante pretende transmitir a ideia de que a Eucaristia, segundo a concepção católica, é uma blasfêmia, uma vez que a morte de Cristo não se deixa repetir. Esta demanda foi o resultado da ação de Antoine Marcoux, pastor de Neuchâtel, também ele um natural da Picárdia. A situação tornou-se particularmente crítica e descambou numa reação brutal por parte da Igreja Católica e do Estado francês. Protestantes franceses seriam encarcerados e assassinados. Em janeiro de 1535, o rei Francisco I organiza uma procissão macabra pelas ruas de Paris. A procissão para em 6 locais distintos e em cada uma das paragens há um pódio onde o rei, os embaixadores e dignos membros do parlamento se instalam para assistir à morte pela fogueira de 6 heréticos envolvidos no caso dos cartazes do ano anterior. Etapa em Basileia. Em janeiro de 1535, Calvino dirige-se para Basileia, algum sustento que teria fugido, cidade onde viveu até março de 1536. Basileia era uma cidade conhecida por ter sido o lar de Erasmo de Roterdão e do reformador Johannes Ockelampad, falecido em 1531, sendo seu seguidor Oswald Miconius. A tradução da Bíblia de Olivetan. Em 1535 é publicada uma Bíblia, a primeira Bíblia traduzida por um protestante em francês. Tratava-se de uma tradução direta do hebraico, o Antigo Testamento, e do grego, o Novo Testamento, línguas originais das Escrituras, e não das versões então em uso, em latim. Algo totalmente natural no século do humanismo e de Erasmo de Roterdão. O autor é Olivetan, aliás, Pierre Robert, 1506-1538, primo de João Calvino e proveniente também de Noyon. Foi publicada em Neuchâtel por Pierre de Vongre. Apesar de Pierre Robert ter demonstrado um bom conhecimento de hebraico e grego, seu estilo de escrita foi considerado de difícil compreensão, além de uma certa falta de fluidez discursiva. O texto seria revisto com a colaboração de Calvino e publicado novamente em 1546. O Édito de Coucy. Em 16 de julho de 1535, o rei Francisco I faz publicar o Édito de Coucy, uma medida de contemporização para com os protestantes e com correspondente também a uma nova guerra de Francisco I contra Carlos V, guerra de 1535 a 1538, necessitando do apoio dos protestantes alemães para o esforço de guerra e não convinha necessariamente perseguir os luteranos na França. É prometido que se deixarão os protestantes em paz desde que vivam como bons cristãos e renunciem à sua fé. Mas em dezembro de 1538, o Édito de Coucy é suspenso e as perseguições aos protestantes retomam a intensidade anterior. Institutio Religionis Christianae. Em março de 1536, é publicada em Basileia a primeira edição de Institutio Religionis Christianae. No prefácio, menciona a sua estadia em Basileia, enquanto na França são queimados na fogueira crentes e pessoas santas. Fala de santos mártires. Dirige-se no livro ao rei Francisco I, que procura convencer das boas intenções da reforma. Ao mesmo tempo, a sua teologia começa a adquirir contornos mais marcados e mais autônomos em relação ao luteranismo, uma tendência que se fortalecerá no futuro. Critica a vida dos mosteiros, que compara a bordéis. Calvino pretende não só a reforma da Igreja, mas de todos os indivíduos. A Institutio é a organização da sociedade daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Em março de 1536, Calvino viaja até Ferrara, na companhia de Luís do Tillet. Calvino esperava um acolhimento aberto às ideias protestantes na sua estadia em Ferrara. Enganava-se, teria de interromper a visita logo em abril. Foi então até Paris, mas Calvino não tem futuro em França. Numa carta ao amigo Nicolas Dochemin, o Dochemin compara a sua situação com os dos judeus no Egito. A França era o seu Egito.
Queixa-se na mesma carta dos rituais da missa, considerando-os idólatras. Calvino sai definitivamente da França em 1536, procurando terras politicamente independentes da França e de espíritos mais abertos para a reforma. Dirige-se então para as cidades dos territórios que hoje constituem a Suíça. A reforma em Genebra. Genebra é, nessa altura, já uma cidade de espíritos progressivos e abertos para a reforma protestante. Politicamente, a cidade está desde 1285 sob vassalagem aos condes de Saboia ou à casa episcopal ao bispo de Genebra, quase sempre ocupada por um bispo também da casa de Saboia, desde que o Papa Félix V, Amadeu VIII de Saboia, se autonomeou bispo da cidade. Na prática, no entanto, Genebra é quase uma cidade-estado, uma república que desde cedo se emancipou na conquista da sua liberdade municipal. Em 1522, inicia-se um conflito entre os pejorativamente chamados mamelucos, que são conservadores e partidários da Casa de Saboia, e os confederados, alemão, Eidgenossen, francês, Eidgenut, de onde possivelmente se formará a palavra huguenotes, francês huguenot. Estes últimos opõem-se a Saboia. Em 1524, Carl III, duque de Saboia, tinha ocupado militarmente Genebra, porém em 1526 Genebra decide-se pela união com Berna e Friburgo, iniciando-se no caminho helvético. A reforma protestante não terá tido um papel determinante nesse processo, segundo Bernard Cottret, mas a partir daqui começam a reunir-se em Genebra elementos da reforma. Em 1533, há o primeiro culto protestante de que há conhecimento nesta cidade. São então cunhadas moedas com inscrição Post Tenebras Lux, após as trevas, a luz. O ano de 1536 marca uma viagem na cidade de Genebra. Neste ano, a reforma é adaptada oficialmente pela cidade. Os clérigos da Igreja Católica são intimados a deixar de celebrar a missa como o faziam com o cerimonial papista e seus abusos, idolatria aos olhos dos protestantes, e a juntarem-se aos protestantes. Num novo fôlego de zelo religioso, as raparigas são obrigadas a usar o véu cobrindo seus cabelos. Já desde 1532, que se registravam ataques e destruições de imagens religiosas, estátuas, figuras, etc. A adoração destas figuras era vista pelos protestantes como idolatria. Há um episódio carismático deste fenômeno. Num desses ataques, a idolatria papista, uma multidão apodera-se de cerca de 50 hóstias de um padre, dando-as a comer a cão. Se as hóstias pertencem mesmo ao corpo de Deus, não se irão fazer comer por um cão. É argumentado. Em junho de 1536, são abolidos em Genebra, por decisão de um conselho, todos os feriados, exceto os domingos. Todas estas transformações deram-se sem a influência de Calvino. Aliás, ainda nem sequer aí tinha chegado. Chegada de Calvino a Genebra. 1536 é também o ano da chegada de Calvino a Genebra. Calvino tem, nessa altura, 26 anos. Após a estadia em Ferrara na primavera de 1536, Calvino tinha estado em Paris, aproveitando-se de um período de relativa calma nas perseguições aos protestantes. Tratou de assuntos pessoais e da família. Em junho, faz em Paris uma procuração em nome do seu irmão. Em julho de 1536, João Calvino, pretendendo dirigir-se a Estrasburgo, inicia a viagem juntamente com o irmão Antoine e a irmã Marie. Em vez de tomar o caminho mais curto, Calvino faz um desvio pelo sul, evitando a área onde a guerra entre as forças de Francisco I e Carlos V são uma ameaça. Por coincidência, Calvino chega a Genebra, onde permaneceu, apesar de ter inicialmente pretendido continuar viagem, o que foi vivamente desaconselhado pelo reformador Guillaume Farel, na altura de 47 anos de idade. O caminho para Estrasburgo encontrava-se inseguro por causa da guerra. A Genebra que Calvino encontra vive ainda a agitação dos conflitos entre mamelucos e confederados. João Calvino já tinha viajado até Estrasburgo durante as guerras otomanas e passado através dos cantões da Suíça. Quando da sua estadia em Genebra, Guilherme Farel pediu ajuda a Calvino na sua causa pela Igreja. Calvino escreveu sobre este pedido
Senti como se Deus no céu tivesse colocado a sua poderosa mão sobre mim para barrar-me o caminho. 18 meses depois, as mudanças de Calvino e Farel levariam à expulsão de ambos. A disputa teológica de Lausana. Entre 1 e 8 de outubro de 1536, tem lugar na Catedral de Notre-Dame, em Lausana, uma disputa teológica entre protestantes e católicos, no qual Calvino e Farel vão participar. Esse tipo de conferências de disputa tem por modelo os debates que Ulrico Zwinglio tinha organizado em Zurique e Berna, 1528. Do lado católico encontra-se Pierre Carole, que iria acusar em Berna Calvino e Farel de heresia. Calvino é também acusado por Carole de arianismo. A saída tribulada de Genebra. A 16 de janeiro de 1537, as autoridades da cidade de Genebra aprovam o documento escrito pelo líder protestante Farel, que se destina a servir de confissão de fé e orientação para todos os habitantes de Genebra. Calvino faz também algumas sugestões, parte das quais são rejeitadas. Cerca de 20 artigos dispõem, entre outras coisas, que os idólatras, querulantes, assassinos, ladrões, bêbados, entre outros, sejam futuramente excomungados. As lojas devem fechar ao domingo, assim que soem os sinos da igreja. Estas disposições, apesar de aceites pelas autoridades, vão criar atritos em Farel e Calvino. O estigma da excomunhão é extremamente discriminador e destruidor de relações sociais no século XVI. Em março, os líderes anabatistas de origem holandesa, Herman de Gerbiran e Benoit d'Anglan, são expulsos de Genebra juntamente com seus seguidores. Em abril de 1537, por sugestão de Calvino, é constituído um síndico que tem por objetivo ir de casa em casa e inquirir sobre a confissão dos moradores. A ação é contestada. Alguns moradores recusam-se a pronunciar-se sobre a sua fé. Em junho de 1537, as autoridades de Genebra decidem que o domingo é o único dia feriado. Futuramente, nenhum outro feriado será considerado. 30 de outubro é definido como prazo para todos os moradores de Genebra se pronunciarem quanto à sua religião. Aqueles que não reconhecem os decretos de Farel são obrigados a deixar a cidade em 12 de novembro. Após esta data, a situação complica-se para Farel e Calvino. Particularmente provocante é o fato de um estrangeiro francês como Calvino decidir sobre a excomunhão e expulsão de habitantes naturais de Genebra. As autoridades perante estes protestos passam a ser mais críticas para com os líderes protestantes. A 3 de fevereiro de 1538, são eleitos para as autoridades da cidade de Genebra 4 pessoas que são inimigos de Calvino e dos protestantes. Em março, estas novas autoridades proíbem Calvino e Farel de se pronunciarem sobre assuntos não religiosos. Calvino e Farel negam-se a celebrar a comunhão de acordo com a tradição de Berna, são proibidos de celebrar os serviços religiosos. No entanto, no domingo seguinte, 21 de abril de 1538, Farel e Calvino celebram o culto da ceia, como habitualmente. Farel na igreja de Saint-Gervais e Calvino na de Saint-Pierre. As autoridades dar-lhes-ão 3 dias para saírem da cidade. Estrasburgo. Em 1538, Farel irá refugiar-se em Neuchâtel. Calvino dirige-se a Estrasburgo após ter inicialmente pretendido ir para a Basileia. Estrasburgo era, na altura, parte da zona de língua alemã, mas a proximidade da fronteira com a França significava que ali se tinha desenvolvido uma comunidade de exilados franceses. Tal como em Genebra, Farel reconhecera o potencial de Calvino. Em Estrasburgo, Martin Bucer será o protetor de Calvino. Durante 3 anos, Calvino dirigiu em Estrasburgo uma igreja de protestantes franceses a convite de Martin Bucer. Segundo o biógrafo Courvoisier, Estrasburgo é a cidade onde Calvino se torna verdadeiramente Calvino. O seu sistema de pensamento é aqui consubstanciado em algo de mais marcadamente original. A sua obra Institutio é aqui reeditada, 1539, é agora 3 vezes maior do que a primeira edição. Em outubro de 1539, Pierre Carole chega a Estrasburgo, onde permanece pouco tempo. Carole e Calvino, inimigos desde há anos, têm uma disputa. Carole está agora a algures entre o catolicismo e o protestantismo. Ele acusa Calvino de o ter confundido na sua fé. Calvino sofre uma crise nervosa.
Neste outono de 1539, Calvino escreve também um comentário à carta de Paulo aos Romanos. Este tema é particularmente querido do protestantismo, porque ali se encontra a justificação através da fé como a base de sustentação do movimento protestante, pois somente a fé salva e justifica. A igreja é por este prisma, mais uma comunidade de crentes do que um enquadramento jurídico. O sacramento só recebe o seu sentido através da fé. Sem fé não tem qualquer efeito. Já Lutero tinha destacado a carta de Paulo aos Romanos como o cerne do Novo Testamento e o mais alto do Evangelho. Matrimônio. Em Estrasburgo, Calvino casa-se em agosto de 1540 com a viúva Idelette de Bure, que tinha sido previamente adepta do anabatismo. Traz duas crianças do seu prévio casamento, Calvino tem 31 anos de idade. A cerimônia do casamento foi dirigida por Guillaume Farel. Em 1541, a peste negra, ou peste bubônica, recrudesce em Estrasburgo. Idelette e as duas crianças procuram abrigo em casa de um irmão dela, nas redondezas. Regresso a Genebra. Após a expulsão de Calvino, Genebra tinha adotado os ritos de Berna, o Natal, a Ascensão de Cristo e outras festividades cristãs voltaram a ser praticadas. Mas os católicos e os anabatistas continuavam a ser perseguidos e convidados a deixar a cidade. A 18 de março de 1539, o jogo tinha sido proibido em Genebra. Pedintes e vagabundos eram expulsos da cidade. A ausência de Calvino não tinha significado qualquer laxismo na moral estrita imposta na cidade. As relações de Genebra com Berna permanecem tensas. Entretanto, os líderes que se opunham a Calvino, os chamados artichoques, começam a perder influência. São acusados de simpatia por Berna. Jean-Philippe, um de seus líderes, é torturado e decapitado em 1540. Os oponentes favoráveis a Calvino, chamados de Guilhermins, ganham o poder. Calvino foi convidado em outubro de 1540 a regressar a Genebra para reaver o seu posto na igreja, tal como tivera antes da expulsão. A 13 de setembro de 1541, Calvino chegou pela primeira vez a Genebra, mas desta vez definitivamente. Começou então a organizar e estruturar, de acordo com as linhas bíblicas, os mistérios e a ação dos professores e diáconos. Zelo religioso radical. São ainda de 1541 as propostas de Calvino no sentido de reorganização da Igreja. As ordenanças de 1541 dispõem a formação de 4 corpos. Pastores que pregam, doutores que ensinam, anciãos, os mais velhos que chamam à ordem aqueles que prevaricam, diáconos que ocupam-se dos pobres e doentes. Mendigar é estritamente proibido. É decidida também a criação de um consistório composto de elementos da igreja e de laicos, que se reúne regularmente para julgar os comportamentos individuais como um tribunal, de acordo com a palavra de Deus, sendo a excomunhão de pessoas a mais grave sentença que pode decidir. A Eucaristia só é praticada 4 vezes por ano. Em 1542, Calvino publica em Genebra o seu livro de catecismo, Catéchisme de l'Église de Genève, c'est-à-dire le formulaire d'instruire les enfants et en la chrétienté. A chave do projeto de Calvino passa pela pedagogia. O seu objetivo é a profunda transformação das mentalidades. Cada resquício de superstição, de práticas de magia ou de catolicismo é perseguida como idolatria. O consistório do qual Calvino fazia parte ocupava-se desses e de outros casos. Referiam-se alguns. Em 1542, uma mulher chamada Jeanne Pétreman é acusada de se recusar a participar da Eucaristia, de dizer o Pai Nosso em língua romana e de proclamar que a Virgem Maria era a sua defensora. Diz também que se nega a acreditar noutra fé que não a sua. É excomungada. Em 2 de setembro de 1546, aparece em Genebra um franciscano que pedia na rua um jantar em nome de Deus e da Virgem Maria. Devemos pressupor que ele obteve o seu jantar, mas foi também levado ao consistório, que logo constatou que o papista mal conhecia a Bíblia. Além de ser inofensivo,
foi expulso da cidade para o lado da fronteira com os católicos. A 23 de junho de 1547, comparecem perante o consistório várias mulheres que tinham sido apanhadas a dançar. Uma delas era a esposa de um dos membros do consistório. O caso ganhou contornos de escândalo. As mulheres foram condenadas a alguns dias de prisão, apesar de vários apelos, e em reação à decisão são colocadas na cidade cartazes contra Calvino. O autor dos cartazes, Jacques Crouet, é torturado. Depois de confessar a sua autoria, é executado. Em 1548, Luís de Barbier é interrogado sobre a sua fé, declara que não tem fé, entretanto descobrem livros de bruxaria e de escórnio na sua posse. É demoestado perante o consistório, mas não será perseguido. Os nomes de batismos são regulamentados. Devem ser nomes que figuram na Bíblia. Um decreto de 22 de novembro de 1546 dispõe que certos nomes são proibidos, entre os quais Suer, Claude, Mamá, lembram a idolatria. Baptiste, Juge, Evangeliste. Dieu le Fils, Espoir, Emmanuel, Sauvé, Jesus, destinado apenas a Nosso Senhor. Sepulcre, Croix, Noël, Pâques, Chrétien, nomes estúpidos ou absurdos. O luxo e a pompa são desprezados. Em setembro de 1558, Nicola de Galard, um amigo de Calvino, inicia uma grande campanha na cidade em desprezo do supérfluo, as modas entre as mulheres e as más leituras. São queimados vários exemplares do livro Amades de Gola, na posse de um comerciante. O zelo religioso tomava a forma de censura moral. Peste negra em Genebra. Em 1542, há um surto de peste negra em Genebra. A peste negra permanecia então um fenômeno incompreensível. Para lidar com a epidemia, era normal que se multiplicassem os casos de feitiçaria e de rituais contra a peste. Esse tipo de práticas já era conhecido em Genebra antes da Reforma. E, tal como antes, os protestantes replicam com a perseguição, tortura e morte dos suspeitos. Aqueles que são identificados como bruxas são queimadas vivas, enquanto se propaga a ideia de que estas desgraças são um castigo de Deus. Em 1542, o filho de Calvino, Jacques, morre pouco depois de nascer, em 28 de julho. Então, nós observamos também, só um parênteses aqui, que Calvino também participou da Inquisição protestante, onde condenavam as bruxas a serem queimadas vivas, né? De um tipo também de tortura, perseguição e morte dos suspeitos. Nada diferente da Inquisição católica. Crescimento demográfico. A partir de 1542 e, sobretudo, na década de 1550, a cidade de Genebra vai conhecer um grande crescimento demográfico, com a chegada de refugiados franceses protestantes perseguidos em França. Consequentemente, há uma fase de expansão econômica, relojoaria, tecelagem, e a língua francesa começa a ter preponderância sobre o dialeto franco-provençal da região. Mas é também uma época marcada pelo crescimento de sentimentos xenófobos, em parte devidos a ressentimentos contra Calvino. Em janeiro de 1546 é preso Pierre Harmot, que tinha injuriado publicamente Calvino, ao referir-se a este como um Picard, pregador de uma falsa fé. Um outro senhor, Harmot, é preso mais tarde por razões semelhantes. Este senhor tinha boas razões para não gostar do extremo zelo religioso imposto por Calvino, já que era fabricante de cartas de jogo. Foi condenado a percorrer a cidade de uma ponta a outra descalço, em camisa com uma vela na mão. A 23 de setembro de 1547, François Favre comparece em tribunal por ter afirmado que Calvino se autonomeara bispo de Genebra e que os franceses tinham escravizado a sua cidade natal. Mais tarde, em 1548, um senhor chamado Nicole Bromet declara que os franceses deveriam ser todos colocados num barco e enviados pelo rio Reno abaixo. Em 1547, Henrique II da França sucede a Francisco I. Henrique será um rei menos reconhecido em comparação com Francisco. É caracterizado como menos carismático, menos entusiasta, pelas artes e ciências, mais introvertido e frio. Em 29 de março de 1549, morre Hippolyte Calvino após doença. Em 29 de março de 1549, morre Hippolyte Calvino após doença. Calvino não voltará a casar, dedica-se ainda mais decididamente ao trabalho.
Em 1550, a repressão dos huguenotes em França cresce. É estabelecida a Câmara Ardente, a censura é fortalecida. Miguel Servet. Foi um cientista e reformador protestante sentenciado à morte à fogueira por suas ideias teológicas pelo Conselho de Genebra. Miguel Servet foi um cientista e reformador, primeiro a descrever a circulação pulmonar, condenado a morrer na fogueira por suas ideias teológicas pelo Conselho de Genebra. A relação entre Servet e Calvino inicia-se em 1553, quando Servet publicou uma obra religiosa com exibições antitrinitárias, intitulada Restituição do Cristianismo, um trabalho que rejeitou a ideia de predestinação e que Deus condenava almas para o inferno, independentemente do valor ou mérito. Deus insistiu, Servet, não condenaria ninguém. Calvino, que havia recentemente escrito o resumo de sua doutrina em Institutas da Religião Cristã, considerou o livro de Servet um ataque às suas teorias e enviou uma cópia de seu próprio livro como resposta. Servet prontamente devolveu, cuidadosamente anotando observações críticas. Servet escreveu a Calvino: Eu não te odeio, nem te desprezo, nem quero vos perseguir, mas eu gostaria de ser tão duro como o ferro, quando eis que insultaste a doutrina com som e audácia tão grande. A resposta de Calvino ficaram cada vez mais violentas até que ele parou de falar com Servet. Servet enviou diversas outras cartas, mas Calvino se recusou a respondê-las e considerou-as heréticas. Posteriormente, Calvino demonstrou suas opiniões sobre Servet quando escreve ao seu amigo Guilherme Farel em 13 de fevereiro de 1546. Servet acaba de me enviar um volume considerável dos seus delírios. Se ele vir aqui, se minha autoridade valer algo, eu nunca lhe permitiria sair vivo. Si inerit modo valeat mea autoritas, patiar nunquam vivum exire. Calvino também foi um assassino, né? Em 13 de agosto de 1553, Servet passou em Genebra, quando ouvia um sermão de Calvino em Genebra, e foi imediatamente reconhecido e preso. Calvino insistiu na condenação de Servet, usando todos os meios ao seu comando. Em seu julgamento pelo Conselho de Genebra, segundo a maioria dos historiadores, Servet foi condenado pela difusão e pregação do antitrinitarismo e por ser contra o batismo infantil. O procurador acrescentou algumas acusações, como se ele não sabia que sua doutrina era perniciosa, considerando que ela favorece os judeus e os turcos por inventar desculpas para eles, e se ele não estudou o Alcorão a fim de desmentir e rebater as doutrinas e a religião das igrejas cristãs. Calvino acreditava que Servet mereceu ser morto por causa do que ele denominou como blasfêmias execráveis. Todavia, não concordou que ele fosse morto à fogueira, mas sim à guilhotina. Porém, o conselho não deu ouvidos a Calvino. Calvino então consultou outros reformadores sobre a questão de Servet como os sucessores imediatos de Martinho Lutero, bem como reformadores de locais como Zurique, Berna, Basel, Schaffhausen, e todos concordaram universalmente com sua execução. Em 24 de outubro, Servet foi condenado à morte na fogueira por negar a Trindade e o batismo infantil. Calvino sugeriu que Servet fosse executado por decapitação, em vez de fogo, mas seu pedido não foi atendido. Em 27 de outubro de 1553, a pena foi aplicada nos arredores de Genebra, com o que se acreditava ser a última cópia de seu livro acorrentado à perna de Servet. Após o ocorrido, Calvino escreveu: Quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemadores, pois nós tornamos cúmplices de seus crimes. Não se trata aqui da autoridade do homem, é Deus que fala. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade, para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda consideração humana, que não poupamos parentes nem de qualquer sangue, e esquecemos toda a humanidade, quando o assunto é o combate pela sua glória. É uma forma também desumana, antibíblica, né? Que o próprio Jesus veio pela paz,
pelo perdão, pela misericórdia e também deixou o livre-arbítrio. Então, mais uma forma também de é, autoritarismo, despotismo, ditatorial, né? E uma forma de impiedade e desumanidade terrível. E como pode a história dizer que Calvino tinha sido um humanista, fica um pouco contraditório. Mas enfim, vamos lá. Relacionamento com a reforma inglesa. Por volta de 1520, Calvino escreve ao rei Eduardo V da Inglaterra, um protestante, encorajando-os nas suas reformas. O rei Eduardo VI fez acolher protestantes franceses perseguidos no país natal. Após o reinado de Eduardo VI, 1547-1553, o catolicismo regressa à Inglaterra sob a liderança de Maria Tudor, também chamada Bloody Mary, né? Maria Sangrenta. A discordância com Lutero. No movimento reformista, Lutero não concordou com o estilo de reforma de João Calvino. Martinho Lutero queria reformar a Igreja Católica, enquanto João Calvino acreditava que a Igreja estava tão degenerada que não havia como reformá-la. Calvino se propunha a organizar uma nova Igreja, que na sua doutrina e também em alguns costumes seria idêntica à Igreja primitiva. Já Lutero decidiu reformá-la, mas afastou-se desse objetivo, fundando então o protestantismo, que não seguia tradições, mas apenas a doutrina registrada na Bíblia, e cujos usos e costumes não ficariam presos a convenções ou épocas. A doutrina luterana está explicitada no livro de Concórdia e não muda, embora os costumes e formas variem de acordo com a localidade e a época. Novas dificuldades. Entre 1553 e 1555, em Genebra, a relação tensa entre a Igreja, particularmente o consistório, onde Calvino é uma figura de relevo, e as autoridades seculares da cidade, eleitas entre os habitantes ricos da cidade, atinge o seu auge. Discutia-se então a questão de saber se o consistório teria ou não o direito de excomungar pessoas, algo que se vinha a passar com relativa frequência. As amargas trocas de palavras entre estes dois polos multiplicaram-se, por um lado, o zelo religioso dos calvinistas, do outro, a autoridade política da cidade. Em janeiro de 1555, há uma procissão noturna de pessoas em Genebra, caminhando de vela na mão, com a pretensão de ridicularizar Calvino. Apesar disso, e em parte por causa do peso relativo da população protestante francesa, que se tinha refugiado na cidade às eleições dos 4 novos síndicos de Genebra, em fevereiro de 1555, é favorável aos calvinistas e se impõe contra os enfants de Genebra, as crianças de Genebra, sob a liderança do Perrin. Após as eleições, porém, há desacatos na sua rua entre as duas partes. Perrin e outros líderes da revolta são presos e serão decapitados e esquartejados. Os pedaços dos cadáveres foram depois exibidos nas ruas da cidade. Também a doutrina da predestinação foi muito atacada nestes anos, principalmente por um monge carmelita chamado Hierome Bolzec, nascido em Paris, que se tinha estabelecido em Genebra. Argumentava que se Deus fosse o responsável por tudo o que se passa, então também seria responsável pelos nossos pecados. Calvino responde que nunca disse isso, e as autoridades apoiam-no. Em Berna, os críticos de Calvino são expulsos da cidade em 1555. Em 1555 são erguidas as primeiras igrejas calvinistas em França, nomeadamente em Paris, Meaux, Angers, Poitiers e Loudun. Nos 3 anos seguintes surgem as comunidades de Orleans, Rouen, La Rochelle, Toulouse, Rennes e Lyon. Em 8 de junho de 1558, Calvino escreve a Antônio de Bourbon, o rei de Navarra e consorte de Jeanne d'Albret, exortando-o a seguir na sua vida privada os mesmos valores ascéticos que os seus súditos. Em 26 e 29 de maio de 1559, realiza-se em Paris um sínodo nacional protestante. Cerca de 30 paróquias aparecem aí representadas. O sínodo será responsável pela elaboração de um texto de linhas orientadoras com a participação de Calvino na sua criação, que se chamará Confissão de Rochelle, texto confirmado nesta cidade em 1571.
Em 1559, Calvino fundou uma escola e um hospital. Em abril de 1559, é assinado o Pacto de Paz entre a França e a Espanha, em Cateau-Cambrésis. Morte. Nos seus últimos anos de vida, a saúde de Calvino começou a vacilar, sofrendo de enxaquecas, hemorragia pulmonar, gota e pedras nos rins. Foi por vezes levado carregado para o púlpito. Calvino continuava a ter detratores declarados que lhe dirigiam ameaças constantes. Entretanto, apreciava passar os seus tempos livres no lago de Genebra, lendo as escrituras e bebendo vinho tinto. No fim de sua vida, disse a seus amigos que estavam preocupados com seu regime diário de trabalho. Qual que? Querem que o Senhor me encontre ocioso quando ele chegar? João Calvino morreu em Genebra, a 27 de maio de 1564. Foi enterrado numa sepultura simples e não marcada, conforme o seu próprio pedido, no cemitério de Rouen, Genebra, na Suíça. Publicações de Calvino. De Clemente, a obra anotada de Sêneca, 1532, Psicopaniquia, 1534, Institutas da Religião Cristã, publicado em latim, 1536, publicado em francês, 1541, Catequismo de l'Église de Genève, 1542. Calvino também publicou vários volumes de comentários sobre a Bíblia. Calvinismo. As suas publicações espalharam as suas ideias de uma igreja corretamente reformada para muitas partes da Europa. O calvinismo tornou-se a religião principal na Escócia, ver John Knox, nos Países Baixos e em partes da Alemanha, tendo sido influente na Hungria e na Polônia. A maioria dos colonos de certas zonas do Novo Mundo, como Nova Inglaterra, eram igualmente calvinistas, incluindo os puritanos e os colonos neerlandeses que se estabeleceram em Nova Amsterdã, Nova York. A África do Sul foi fundada em grande parte por colonos neerlandeses, também com franceses e portugueses, calvinistas do início do século XVII, que ficaram conhecidos como africanderes. Em França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. A Serra Leoa foi em grande parte colonizada por colonos calvinistas da Nova Escócia. John Maran tinha organizado a congregação local sob o auspício da Conexão Huntington. Os colonos eram, na sua maioria, loyalistas negros afro-americanos que tinham combatido pelos ingleses na Guerra da Independência Americana. Calvino, inventor do capitalismo. São muitos os que atribuem a Calvino a invenção do capitalismo, baseados na leitura do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber. Em um artigo para a revista Portugal Evangélico, em sua edição número 933, o pastor protestante espanhol Carlos Capó rebate esta afirmação. Tratar Calvino como fundador do capitalismo é simplesmente cair num anacronismo e num reducionismo. Não se trata de desmerecer a obra de Weber. Pelo contrário, com ela, ele levava a cabo uma meticulosa e acertada análise dos mecanismos que levaram ao desenvolvimento do capitalismo, mecanismos certamente relacionados com a ética protestante. Mas o capitalismo é um conceito que não pertence ao tempo de Calvino, tendo sido definido posteriormente a ele. É um conceito econômico e é um conceito político, sujeito a uma polêmica no mundo devido entre dois modos de entender a sociedade e a economia, o capitalista e o comunista. Querer meter Calvino nesta polêmica está fora de questão. Aí nós temos os prós e os contras, né? Na realidade, Calvino sempre foi patrocinado por burgueses e viveu numa sociedade praticamente envolvida com burgueses. Então, nós podemos observar, né, que realmente tem fundamento e, entre outras coisas, também foi uma pessoa praticamente autoritária, despótica, que se incorriam contra as suas observâncias, não demorava muito para condenar à fogueira ou à guilhotina, de uma crueldade bastante explícita, né? E também nós observamos que, por ter participado juntamente com a burguesia, obviamente ele tem na sua doutrina uma máxima em que ele diz que um dos sinais da eleição para você ser salvo
é a prosperidade ou sucesso financeiro secular. Se você não for praticamente bem-sucedido socialmente, financeiramente nesta vida secular, você realmente não é um predestinado por Deus. E então nós observamos que os pobres estão relegados a duas desgraças, a viverem nesta vida aqui famigerados e não terem o direito à salvação da alma eterna. Então, Calvino realmente tinha, sim, propensão ao capitalismo, ao materialismo, né? Devido a essa sua máxima, que ele diz que vou repetir, um dos sinais, né, um dos selos dos salvos, dos predestinados por Deus, seria praticamente o sucesso financeiro, o sucesso secular nesta vida, o aqui e agora, né? Como um símbolo e um signo da predestinação por Deus. Então, o pobre estaria fora de ser um escolhido, um predestinado e um salvo por Deus. Então, praticamente uma arrogância materialista e capitalista bastante grande. E através disso nós podemos observar que ele deixou meia porta aberta para a falsa teologia da prosperidade e seus falsos pastores, né? Então precisamos observar bastante quem nós seguimos, aonde nós colocamos os nossos pés, as instituições que nós nos tornamos partícipes, né? E procurarmos observar os seus líderes, os seus fundadores, né? Porque para nós eu acho que não tem necessidade mais de líder, ou fundador, ou precursor. Nós temos por base Jesus Cristo de Nazaré, né? Então fica difícil essa situação de colocarmos outros fundamentos no lugar de Jesus Cristo de Nazaré. Mas enfim, nós temos hoje em dia até seguidores do diabo, né? A igreja do diabo, a Bíblia do diabo, a religião do diabo, a Bíblia satânica. Então, tudo é possível, né? O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Muito bem, então. O que eu quero deixar claro com isso é que muitos desses fundamentos hoje são seguidos por bilhares e bilhares de pessoas ao mundo todo. E praticamente são pessoas que vão levar essas regras aí ao pé da letra, né? Então isso que me preocupa um pouco. No âmago de suas instituições, de suas cartas magnas, né? De suas doutrinas, dos seus dogmas, de seus preceitos, de seus mandamentos, nós observamos talvez essas fontes oriundas de embasamentos calvinistas, luteranos e tantos outros, né? Muito bem, obrigado aí pela atenção e até um próximo Hangout. Jacques, igualmente serralheiro, e finalmente Gerard Covan, pai de João Calvino, que foi aquele que talvez mais se destacou dos três, tendo feito carreira em Noyon como funcionário administrativo. Gerard Covan estabeleceu-se em Noyon, se for falar a forma afrancesada, né, em 1481. Foi inicialmente um simples secretário do restaurante Ataliba, seria depois representante do bispado de Noyon, mais tarde funcionário relacionado com a cobrança de impostos e finalmente o promotor do bispado, antes de entrar em conflito com este. Faleceu em 1531, após uma disputa com o bispado, pela qual foi excomungado. A mãe de Calvino, Jeanne Lofon, de seu nome de solteira, era filha de um dono de uma hospedaria em Cambrai, que tinha enriquecido Jeanne. Jeanne faleceu em 1515, quando João Calvino tinha apenas 6 anos de idade. Gerard e Jeanne tiveram 5 filhos. Patrícia, Charles, o mais velho, foi padre e morreu em 1536. João Calvino, Antoine iria mais tarde viver em Genebra junto do irmão. François morreu ainda em tenra idade. Haveria ainda 2 irmãs que nasceram do segundo casamento de Gerard. Uma chamou-se Marie e iria também viver em Genebra. Da outra irmã sabe-se pouco. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, nos últimos anos do reinado de Luís XII,
Frequentou inicialmente o Colégio de Capete, em Noyon, onde adquiriu conhecimentos básicos de latim. Olá, muito boa tarde. Vamos agora iniciarmos esse Hangout. Eu vou tirar o vídeo para minha voz não ficar falha. Nós vamos falar sobre João Calvino, um dos responsáveis pela Reforma Protestante, juntamente com Lutero, John Knox, Hus, Zwinglio e tantos outros. E existem rumores que, além de João Calvino ser maçom, praticamente estava envolvido com a burguesia de sua época e foi um dos precursores do capitalismo. E por ser um dos precursores do capitalismo, do materialismo, também deixou portas abertas para a falsa teologia da prosperidade. Juntamente com John Knox, que foi um de seus seguidores de suas ideologias teológicas, fundaram a instituição que nós temos hoje do segmento protestante, as igrejas presbiterianas, né? Então, essas igrejas, profundamente como os seus pais, Calvino e John Knox. Calvino foi inicialmente um humanista, nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, este intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz do movimento protestante, pregando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Vítima das perseguições aos protestantes na França, fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente num centro do protestantismo europeu e João Calvino permanece até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça. Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses em 1517, quando Calvino tinha 8 anos de idade. Para muitos, Calvino terá sido para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã, uma figura quase paternal. Lutero era dotado de uma retórica mais direta, por vezes grosseira, enquanto que Calvino tinha um estilo de pensamento mais refinado e geométrico, quase de filigrana. Citando Bernard Cottret, biógrafo francês de Calvino, quando se observa estes dois homens, podia-se dizer que cada um deles se insere já no imaginário nacional. Lutero, o defensor das liberdades germânicas, o qual se dirige com palavras arrojadas aos senhores feudais da nação alemã. Calvino, filósofo pré-cartesiano, precursor da língua francesa, de uma severidade clássica que se identifica pela clareza do estilo. Biografia. Família. O avô de João Calvino morava nas proximidades de Noyon, teve 3 filhos. Richard, que foi serralheiro e se instalou em Paris. Praticamente estão implicitamente, às vezes até mesmo sem os seus membros conhecerem a origem e as qualidades de seus fundadores, de seus líderes fundadores, praticamente estão inseridas no materialismo, no capitalismo, provavelmente na falsa teologia da prosperidade e também rumores de que eram maçons, então eles também têm liberdade de seguirem os seus líderes, que também podem se tornar maçons. Então vamos aí para ver a história, né? Vamos ver um pouco sobre a história desses homens aí. Muito bem, João Calvino, Noyon, 10 de julho de 1509. Faleceu em Genebra, 27 de maio de 1564. Foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante, uma influência que continua até hoje. Portanto, a forma de protestantismo que ele ensinou e viveu é conhecida por alguns pelo nome de calvinismo. Embora o próprio Calvino tivesse repudiado contundentemente este apelido,
Esta variante do protestantismo viria a ser bem-sucedida em países como a Suíça, país de origem, Países Baixos, África do Sul, entre os africanderes, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Nascido na Picárdia, ao norte da França, foi batizado com o nome de Jean Calvin. A tradução do apelido de família Calvin para o latim Calvinus, o Cauluinus, deu origem ao nome pelo qual se tornou conhecido. Em 1º de janeiro de 1515, o rei Francisco I de França, François Roi de France, sucedeu a Luís XII, inicialmente moderado em matéria de religião. A postura deste rei foi endurecendo ao longo do seu reinado, terminando na perseguição declarada aos protestantes. Pela Concordata de Bolonha, assinada no início do seu reinado, o Papa Leão X concedia ao rei da França o direito a nomear os titulares dos rendimentos da Igreja. Em contrapartida, o Papa havia reforçados os seus direitos sobre a Igreja da França. Transferência a Paris. Em 1521, com 12 anos, João Calvino ganhou o direito a uma benéfice, ou seja, um rendimento anual, que era concedido a elementos e familiares da hierarquia da Igreja. No seu caso, consistia numa determinada quantia anual de cereais pagos por uma comunidade de La Gesine. Em 1521 ou 1523, data incerta, o pai enviou-o a Paris. Terá provavelmente vivido inicialmente com o tio Richard na zona de Saint-Germain-l'Auxerrois. Calvino começa por frequentar o Collège de La Marche, onde foi aluno de Mathurin Cordier, um grande pedagogo do tempo. Estabeleceu aí amizade com as crianças da família d'Angeste, do bispo de Noyon, que se assumia de certa forma como protetor dos Calvins. Os seus amigos eram Joaquim, Yves e Claude, a quem mais tarde dedicaria o seu comentário a De Clementia de Sêneca, um autor